Saudações a todos! Vamos dar continuidade, então, no estudo que estamos vendo, examinando a obsessão, do livro Nos Bastidores da Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda nos traz, ele está falávamos justamente sobre os processos, que se dão ali na busca da cura de uma obsessão, para que se dê a desobsessão, e falava inclusive sobre a cirurgia espiritual que acaba ocorrendo por necessidade, muitas vezes nos casos mais melindrosos, mais difíceis, E seguindo o texto, então, nós vemos, nesse particular, a prece, igualmente conforme preconiza Allan Kardec, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, realmente lá no livro dos médiuns nós temos, Kardec nos fala que o mais poderoso meio, podemos chamar de antídoto, é a prece. Mas nós temos sempre que entender, e estudando ali toda a ideia que Kardec nos traz e resgatando, evidentemente, porque a doutrina é um resgate dos ensinamentos de Jesus, trazendo Jesus, nós sabemos que Jesus nos falou: orai e vigiai, Orai e vigiai. Então são os cuidados, que devemos ter para aquele comportamento sempre na busca do melhor, do saudável, e orar, que é uma forma. O que é orar? É mantermos-nos ligados ao alto, mas isso não basta. Jesus em todos os momentos nos alertou sobre a necessidade da ação. É a ação. Então, a prece é a ligação, mas que não deve parar numa vida contemplativa de ideias que nos refazem. Há de se partir para a ação, Então, e a ação é justamente a modificação. A ação da modificação, mas só se dá modificação com determinadas atitudes. E um dos mecanismos dos recursos abençoados é o trabalho no bem. Não há outra forma mais eficaz de nos ajudar a trabalhar o nosso íntimo. Então, continuando, por isso, em qualquer operação socorrista a que você seja chamado, observe a disposição moral do seu próprio espírito e ore, alçando-se a Jesus, a Ele pedindo torná-lo alvo dos espíritos puros por meio dos quais, e somente assim, você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsediados. Aqui ele está se referindo, acompanhando os áudios, todos entenderão que ele está se referindo aos trabalhos que se dá nas tarefas de desobsessão. Mas não nos esqueçamos, e falando aqui, chamando aquele que está na equipe, que trabalha na desobsessão. Mas não nos esqueçamos de um detalhe muito importante. As obsessões se dão nos lares. Buscamos sim e devemos buscar o recurso numa casa, o auxílio, numa casa espírita séria, que nos dê uma retaguarda, que nos proporcione um trabalho nesse sentido, Mas é preciso compreender também que esse familiar está no seu lar durante a maior parte do tempo, e manifestações de desequilíbrio em função ali desse assédio, dessa obsessão, se darão especialmente nos lares, onde o médium se sente mais à vontade para dar vazão, Então, com comportamentos, com agressividade, enfim, cada um tem ali a sua forma de reagir, Então é preciso sim que todos nós, que somos familiares, evidentemente, todos nós estamos num lar, junto de familiares, junto de amigos, seja como for, o lar em que estamos, em que temos as nossas vidas, estamos sempre ali
muitas vezes com o dever de buscar isso que ele colocou aqui. Orar a Deus, pedir a Deus, né? Rogando ao Pai para que consiga saber lidar com esse filho, com essa esposa, com esse marido, com esse irmão, né? Que traz tantos transtornos ali para a família, quantas vezes em quadros obsessivos muito difíceis, né? Então, o que eu quero dizer é que esse chamamento é para todos nós. Essas sábias orientações são para todos nós. Examine desse modo e sonde o mundo íntimo constantemente, para que não se surpreenda de um momento para outro com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que o seguem desde ontem, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos com as próprias mãos fazer justiça, transformados em verdugos da sua serenidade. Então, muitas vezes aquele médium dedicado, né, que se dedica ao trabalho e que se coloca em condições do trabalho, ele tem que entender que ele também, né, todos nós temos que entender que trazemos débitos que ficaram na retaguarda, trazemos aqueles tantos, né, queira Deus que não sejam tantos, mas são, né, a quem nós ferimos e que desejam ali nos desviar de um caminho escolhido, nos desviar de um propósito abraçado. Então é importante que o médium esteja atento, né, nos seus trabalhos, em prol de sua melhoria, junto ali de todos aqueles que buscam assistência nos locais em que mourejamos nos trabalhos, né? É preciso que se cuide muito, porque as investidas são tantas para que se haja o desvio, para que se haja o desinteresse, para que se haja o cansaço, né? Então, são esses alertas que estamos recebendo. Nos lares, da mesma forma, é muito comum os espíritos envolverem aqueles mais difíceis, aquele obsediado mais agressivo, entendendo sempre que parte dele, porque é ele que fala, né? É ele que permite que seja dito, mesmo estando inspirado, mesmo estando ali sob a ação de um espírito ferrenho, mas a responsabilidade é daquele que está falando. Mas quantas vezes aquele familiar usa palavras muito difíceis, agressivas, que machucam, pegando ponto? Porque o espírito conhece os pontos vulneráveis, ele sonda todo o grupo familiar que pode ajudar e pega o ponto, fere. Então, aquele que está disposto a cuidar, né, que tem compreensão, que abriu mão de tantas coisas para ajudar aquele familiar a melhorar naquele processo obsessivo, ele pode se surpreender ali machucado e até desejoso de se afastar daqueles cuidados, daquela presença carinhosa, né? E se afasta, não se colocando mais como uma presença carinhosa. E isso, muitas vezes, é a resultante dessas interferências que desejam afastar não só aqueles que mourejam na casa espírita nos trabalhos de desobsessão, como os familiares que estão ali dando suporte, estão ali auxiliando. Então, temos que estar atentos a todas essas situações. Mas vamos lá. Opere no bem com esforço e perseverança, para que o seu exemplo e a sua luta solvam, sarando a dívida e enfermidade que o assinala, libertando-o da áspera prova antes de você caminhar aflito pela senda dolorosa e purificadora.
Então, sempre o convite para operar no bem, com esforço e perseverança, mesmo tendo muitas vezes quantas decepções, quantos desencantos, né? Em qualquer circunstância, ao exercício nobre da mediunidade com Jesus, tanto quanto ao sublime labor desenvolvido pelas sessões sérias de desobsessão, compete o indeclinável ministério de socorro aos padecentes da obsessão, no sentido de modificarem as expressões de dor e angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias. Já fomos alertados há muitas décadas que deveríamos nos preocupar com as obsessões, que se fariam tão fortes e tão presentes a ponto de surgirem ali em caráter epidêmico, né? E em seguida, Manuel Filomeno de Miranda vai falar sobre obsessões especiais. Então vamos lá, vamos ver esse item. Ninguém se equivoque. Obsessores há desencarnados exercendo maléfica influenciação sobre os homens e encarnados de mente vigorosa, exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes da erraticidade. O comércio existente entre os espíritos e as criaturas da terra, em regime de perseguição, é paralelo ao vigente entre os homens e os que perderam a indumentária física. Então, que ninguém se equivoque, que obsessões há, né, de espírito para encarnado, de encarnado para encarnado, de espírito para espírito, né? Porque as obsessões se dão. E onde está ali o seu alvo, não importa se tem um corpo de carne ou não, aquele que busca a vingança ou busca ali outras razões que estamos sempre trazendo ali para as obsessões, não é em absoluto apenas vingança, né? Mas você busca o seu alvo, né? Onde quer que ele esteja, independente de estar na carne ou não, ou independente até de estarem os dois na carne, né? Que são as obsessões entre encarnados, consideradas, segundo o mentor da casa, o mentor é o Frei Fabiano, segundo o fundador da casa, José Sintra Filho, que nós chamávamos de seu Zezinho, ele dizia que as obsessões entre encarnados são as mais difíceis, né? E eu sempre compreendi assim. Por quê? Como encarnados, nós temos um convívio mais direto e mais constante, né? De desencarnado para encarnado, nós podemos ali melhorar nosso padrão vibratório, nós podemos nos esforçar ali na atenção, na concentração, nas tarefas que a vida nos impõe, que a vida nos traz, e nos desligamos dos pensamentos do obsessor, porque estamos concentrados naquilo que temos que dar conta. Então temos ali momentos de trégua. Você pode, buscando os recursos, conforme você vai aprendendo, você se liberta, até melhorando o padrão vibratório. A obsessão não se curou, porque o obsessor está ali aguardando o momento em que baixamos o padrão vibratório. Infelizmente isso se dá e há novamente um envolvimento, mas pode haver novamente uma retomada com um afastamento e vamos até que o nosso padrão vibratório melhore, né? E consigamos então respirar um ar mais puro, uma mente mais arejada. Mas entre encarnados realmente torna-se mais difícil, mas não nos esqueçamos que é o recurso. Quando vem esse recurso é porque não há outro caminho. São mentes que se afinam pela obsessão, seja de que tipo for, né? Sempre repetindo que nem todas são de ódio, que não se separam. Então vem a encarnação para que aquilo seja trabalhado, né?
para que aquilo seja trabalhado. Então, entendamos sempre como uma grande oportunidade. E continuando, o comércio existente entre os espíritos, não, já vimos. Obsessões especiais também identificamos que são produzidas por encarnados sobre encarnados. Estamos vendo aqui. O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. Mentes viciadas em tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, monoideia é uma ideia fixa, única, né? Sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Aguilhões frequentes perturbam o comportamento de muitas criaturas que se sentem vinculadas ou dirigidas por fortes constrições nos painéis mentais inquietantes e afligentes. Muitos processos graves de alienação mental têm início quando os seres constrangidos por essa força possuidora, ao invés de a repelirem, acalentam-lhe os miasmas pertinazes que terminam por assenhorear-se do campo em que se espalham. Em casos desta natureza, o agente opressor influencia de tal forma o paciente perturbado que não é raro originar-se o grave problema do vampirismo espiritual por processo de absorção do plasma mental. Quando em parcial desprendimento pelo sono, o espírito parasita busca sua vítima, irresponsável ou coagida, prosseguindo no defando consórcio nessas horas que são reservadas para a edificação espiritual e renovação da paisagem orgânica. Produzida a sintonia deletéria, muito dificilmente aqueles que alojam os pensamentos infelizes conseguem libertar-se. O que ele está colocando aqui é que quando a obsessão ganha campo, como vimos em tudo que ele disse nessa narração, dificilmente o encarnado, no caso, né, consegue libertar-se, ou mesmo o desencarnado, consegue libertar-se sozinho, porque há situações em que nós conseguimos, Kardec deixa muito claro, ali quando ele trata da obsessão, né, na obra básica, fica muito claro para nós que quando essa obsessão não atingiu um grau mais expressivo, com a boa vontade, o próprio obsediado, aquele que está se deixando obsediar, ele pode dar uma guinada e modificar isso. E aquela obsessão iniciante, né? Ela não tem, não se instala de uma forma mais agressiva, né? Porque houve ali uma reação do paciente, mas pode chegar num ponto em que não há mais como buscar esse auxílio sozinho, com a própria força, né? Com a própria determinação, evidentemente sempre com auxílio do alto, mas apenas a própria pessoa sem buscar uma casa espírita, sem buscar um processo terapêutico, né? Um tratamento psiquiátrico que também ajuda, em muitos casos há necessidade, né, para atenuar essa ação do espírito. A medicação, quando bem dada, bem controlada e aproveitada, porque ela deve ser por um tempo, porque senão ela não surte efeito e leva a uma dependência, né, que muitas vezes não se chega, né, não se chega a um resultado. Então é importante que aquele que necessita entenda como toda e qualquer medicação, ela deve ser por um tempo. Nunca nós deveríamos pensar, vou tomar essa medicação para o resto da vida. Vamos, evidentemente, excetuar situações, não é isso que estamos falando. Mas quantas coisas nós devemos pôr em mente que determinada situação orgânica surgiu,
mas que se nós buscarmos hábitos saudáveis, uma mudança de comportamento, nós podemos vir a não precisar mais daquela medicação. Esse deve ser sempre o nosso entendimento diante das doenças do corpo, doenças da alma que nos alcançam, né? São momentos em que recorreremos a determinados recursos para que eles surtam efeito. É preciso que haja mudança. Senão, com o tempo, não é mais um comprimido. Para um diabetes, não é mais X dose de insulina, né? Não é mais um comprimido, são mais, é mais doses, porque não há uma modificação. Então, isso deve estar muito claro para nós, que nós temos que agir em nós mesmos como médico de nós mesmos. E com isso não estamos querendo dizer, porque isso a gente aprende claramente nessa própria abençoada doutrina, que devemos funcionar como médicos de nós mesmos. Então, os médicos que tanto estudaram para nos passar ali as orientações, as medicações adequadas, devem encontrar em nós um médico de si mesmo, para que nós colaboremos com os resultados, para que se consigam os resultados desejados. Então é importante que entendamos o nosso papel em relação a nós mesmos, né? Mas o tempo se escoou, que fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá! A palestra online de hoje nós vamos pegar um tema que está no livro Estante da Vida, uma psicografia do médium Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. É o primeiro capítulo do livro, vai retratar um encontro onde tem vários temas para nós refletirmos a respeito da vida, da continuidade da vida. E esse encontro se dá com uma pessoa muito conhecida. É um tema bastante atual, se nós trouxermos para os dias de hoje. Acredito que poderia ter sido até mais agravado pelas situações que ocorrem agora, 60 anos depois. Vamos ver. Encontro em Hollywood. Caminhávamos alguns amigos, admirando a paisagem do Wilshire Boulevard, em Hollywood, quando fizemos parada ante a serenidade do Memorial Park Cemetery, onde o nosso caminho e os jardins de Glendon Avenue. A formosa mansão dos mortos mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física e entramos. Então eles estavam passando, esse grupo de desencarnados, onde o irmão X estava passando num cemitério, né? E eles adentraram esse cemitério. Sabemos que um cemitério, assim como qualquer outro lugar, tem muitos espíritos, né? Nós estamos cercados de espíritos. Tudo no interior, tranquilidade e alegria. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintara de verde novo, numerosas entidades iam e vinham, muitas delas escoradas umas nas outras, à afeição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. Numa esquina que se alteava com o terreno, 2 laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram o além, sob o apreço do mundo. Ou seja, esse cemitério tinha ali os restos mortais de várias pessoas famosas. A um canto, lia a inscrição: Marilyn Monroe, 1926, 1962. Por isso que eu disse, né? O ano do desencarne dela já tem 60 anos que ela desencarnou. Surpreendido, perguntei a Clinton, um dos amigos que nos acompanhavam.
Estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Sim, respondeu ele, e acentuou com expressão significativa. Não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la aqui e agora. Então, no momento que ele faz essa visitação ao cemitério, ele vê a lápide dela, só que o espírito dela está lá. Vamos prestar atenção em quais condições esse espírito está. Porque, num primeiro momento, nós podemos pensar o quê? Que ela não se desvencilhou dos restos mortais do corpo, não aceitou ali a desencarnação dela e está ligada ali, né? E também foi-se amplamente divulgado por ela ser uma pessoa pública, uma atriz muito famosa do seu tempo, sob a tese do suicídio, né? Então, isso já nos traria ali esse cenário, né? De inferir, de deduzir que ela estivesse em condições muito difíceis ligadas ao corpo, né? Os restos mortais dela. Mas não é exatamente isso que ocorre. O irmão X não relata quantos anos se passaram do desencarne dela, né? Mas fato é que já havia passado algum tempo e ela estava de fato ali, próxima à sua lápide. Vamos entender o porquê e o diálogo que se estabelece na sequência. Como? O amigo indicou o frondoso olmo chinês, cuja galharia compõe esmaltadino refúgio no largo recinto, e falou: Eila que descansa, de certo em visita de reconforto e reminiscência. Então, era este o motivo pelo qual ela estava ali, naquele momento, né? Para uma visita de reconforto e reminiscência. Era necessário ali pelo seu aprendizado, né? Essas reflexões que ela tinha próxima à matéria, próxima a um cemitério, né? Próxima à matéria mesmo, fariam com que ela refletisse, aprendesse. Então, ela estava numa condição melhor do que, num primeiro momento, a gente imaginaria, né? A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Então, dependendo aí do tipo de desencarne, da situação do espírito, passa-se um grande espaço de tempo de convalescência mesmo, né? De adaptação, um passo de cada vez. Então, ela não estava como um espírito elevado, numa situação espiritual melhor. Marilyn Monroe, pois era ela, exibia a face desfigurada e os olhos tristes. Informados de que nos seria lícito abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximamo-nos respeitosos. Então, esse encontro, esse diálogo foi permitido pela espiritualidade, né? O irmão X estava acompanhado de espíritos superiores, ela estava ali sob a tutela de uma enfermeira, né? De um espírito com certeza superior ali que estava ali protegendo ela e amparando. E esse diálogo, ele não seria uma questão de curiosidade, mas de esclarecimento, e também faria bem para ela, para suas reflexões e aprendizados. Clinton fez a apresentação e aduziu: Sou um amigo do Brasil, né? O irmão X. Sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Sim, e por que não? Acrescentei. A sua experiência pessoal interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro. Então vejam como se expõe um espírito nessa situação
aí essa prova, né, do poder, do destaque, da riqueza, quanto ele está presente dentro de uma casa, dentro do imaginário de milhões de pessoas. Curiosidade, um misto de admiração. E isso pode ser o motivo aí da falha desse espírito, né? Se não tiver o equilíbrio, a busca ali por prece, por meditação, pela busca da sua própria evolução, né? Porque é muito ligado à matéria, à vaidade, ao orgulho, o destaque, desperta, né? Estarmos ali num patamar onde todos nos conhecem é uma prova. E o diálogo prosseguiu, uma experiência fracassada. Essa era a visão dela, era o sentimento que ela tinha, que essa encarnação foi uma experiência fracassada. E ele fala, uma lição talvez, né? A maneira de olhar. Em que lhe poderia ser útil? A sua vida influenciou muitas vidas e estimaríamos receber, ainda que fosse um pequeno recado de sua parte, para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhe recordam no mundo a presença marcante. Então, ainda hoje, né, se nós formos ver, ela é um espírito que todos, né, assim, grande parte das pessoas conhecem. E tem ali essa fantasia, esse imaginário, esse encantamento. Quem gostaria de acolher um grito de dor? Vejam que a percepção dela já mudou, né? Porque ela se vê como um espírito enfermo, em dificuldades ainda, né? Então ela fala, mas que graça que teria, né? Quem vai acolher uma história como essa? E o irmão X fala, a dor instrui. De fato, a dor instrui. Fui mulher como tantas outras, e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Ela nem teve tempo de refletir sobre a vida. Os acontecimentos foram, né, ocorrendo, e isso na nossa vida acontece, né? A gente vai meio que sendo tragado, meio que sendo direcionado, mas é necessário filosofarmos, é necessário buscarmos o conhecimento de nós mesmos, buscarmos a nossa evolução, porque isso serve como um sinal de alerta, como se nós mesmos nos monitorássemos sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que devemos e não devemos fazer, né? Nem tudo nos convém fazer. Mas fale mesmo assim. Ele diz aqui, tentando encorajá-la a dar esse depoimento. Bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Quantas buscas, né, nós mulheres temos em relação aos padrões de beleza, ao conforto, ao luxo, à liberdade e ao sucesso. Mas nós da doutrina espírita sabemos, o sucesso, a vitória não está no campo terrestre, está no campo espiritual. O que levamos como espírito quando desencarnamos. Isso é mais valoroso, isso é mais precioso. O que é da terra fica na terra. Isso dá popularidade, a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral, incessantemente no circo do cotidiano. Ou seja, ela está dizendo que é muito difícil vencer. Quando você entra ao contato destas forças, né? Da ilusão, da influenciação, da bajulação, do destaque, você perde ali o senso da moral. Você se perde, você pode se perder. Ela mesma fala que a experiência dela foi uma experiência fracassada. Você vai sendo envolvida da mesma forma que ela influenciava, nós vamos ver mais adiante, ela era influenciada. E é esse que é o ponto. Estamos influenciando positivamente? Estamos sendo influenciados positivamente? Qual é a nossa sintonia? Qual é o nosso padrão vibratório? Estamos sintonizando com espíritos elevados
ou estamos sintonizando com espíritos inferiores como nós? Qual é a nossa busca? Admite, desse modo, que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva, ou seja, aqui ele pergunta, então não vale a pena ter tudo isso? Não seria o caso de permanecer ali num papel dentro do lar? Não tanto. O lar é uma instituição que permanece à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Então, para tudo há um limite. Você tem que saber como lidar. Nós não temos que saber como lidar com o dinheiro, né? Então, se gastamos em excesso, mesmo que tenhamos muito dinheiro, ele não vai ser suficiente para suprir as nossas necessidades. A inteligência é a mesma coisa, né? Então, o excesso ali pode fazer com que nos percamos, com que achemos ali, caiamos em armadilhas muito difíceis. Então, a liberdade também reclama o mesmo senso de administração, ou seja, o limite, né? O remédio que passa do ponto, ele vira veneno. Pensei alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira, dali mesmo, em Hollywood, e a juntei. Miss Monroe, né, senhorita Monroe, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Olha o tema que ele vai abordar, por isso que é tão atual esse texto, especialmente. Por quê? Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência e, com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. São alianças que nós construímos, né? Então, há ligações. Não podemos nos esquecer disso. Vemos hoje, assim, tantas relações ao mesmo tempo, sem sentimento, sem compromisso, sem uma busca ali de um relacionamento, de uma família, de uma construção. Só sexo por sexo. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge à obrigação de amar, nos filhos, a edificação moral a que é chamada. É um compromisso, é um papel. Deseja dizer que o sexo pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Então, conforme o rumo que nós damos em qualquer situação, nós podemos ter alianças e compromissos ali muito difíceis. Seria possível clarear um pouco mais esse assunto? Não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. Então, ela tem entendimento ali da condição dela, né? Talvez muito mais pautada pela experiência. No entanto, proponho-me afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo no campo das formas físicas e nas esferas das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, venha a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Então, ele traz o caminho à vida, à reencarnação, mas também pode estabelecer ali laços e compromissos difíceis para aqueles que se perdem. Miss Monroe, considerei encantado em lhe ouvir os conceitos. Devo asseverar-lhe,
não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a lucidez. Aí ele toca num outro ponto difícil, onde foi amplamente divulgado. Então aqui ele fala primeiro do sexo, depois ele fala do suicídio. A tese do suicídio não é verdadeira, como foi comentada, acentuou ela sorrindo. Então aí ela já tinha até, no meu ponto de vista, quando ela fala sorrindo, que é algo que já está um pouco mais digerido, um pouco mais assimilado, a aceitação dela. Os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhe possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. Eu estava aqui pensando, quanto a essas pessoas famosas, essas celebridades, quando elas desencarnam, às vezes ocorre aquela transmissão massiva em todos os meios, do velório, do enterro, ali destacando a obra da pessoa, etc, etc. E quantos comentários infelizes também acontecem, Então, imaginemos aqui, quando ela desencarnou em 1962. Se fossem as mídias de hoje, o que mais teriam falado a respeito dessa tese do suicídio, contribuindo ainda mais para a perturbação dela. Então ela fala que, resumidamente, é fácil você falar dos outros que já desencarnaram. A gente esquece que a gente também pode desencarnar e passar por todo esse tipo de julgamento. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Vamos prestar atenção nesse relato. Em verdade, na época, me achava sob profunda depressão. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis, nas quais me sentia desvairar, por falta de orientação e de fé, ingeri quase semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras de sono. Conseguiu dormir na grande transição? De modo algum. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Então ela percebeu que ela estava ali, ela não estava mais ligada ao corpo. Gritei apavorada, sem saber de imediato identificar-me, porque lograva mover-me e falar ao lado daquela outra forma que era o corpo, a vestimenta carnal que eu largara. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados, que mais tarde, vinha a saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que seguiu com o meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte do capítulo do meu sofrimento que peço permissão para não relembrar. Então, ela de fato entrou no plano espiritual através de um suicídio indireto, ela tomou calmantes para dormir. E lá no começo, quando ele fala da influenciação, ela estava assim, sob forte obsessão, Ela estava ali, quando ela se reconhece fora do corpo, ela percebe, ela vê esses obsessores. Vejam que dificuldade e que podemos todos nós cairmos na mesma situação. O Evangelho nos traz, essa questão da falta de confiança na vida, da falta de Deus, que faz com que, se você não espera nada, você quer mesmo acabar com a sua vida. Acompanhei com indescritível angústia o que seguiu com meu corpo, inerme, entretanto, isso faz parte do capítulo do meu sofrimento que lhe peço permissão para não relembrar. Se lhe é possível explicar-lhes por que terá experimentado essa agudeza de percepção, justamente no instante em que a morte, de modo algum, traz anestesia e repouso? Efetivamente não tive a intenção de fugir da existência, mas, no fundo, estava em cursa no suicídio indireto. Malbaratara minhas forças em nome da arte, entregara-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação.
Ultimamente, fui informada por amigos daqui de que não me foi possível descansar após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de espíritos vampirizadores a cujos propósitos eu aderira, por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma, né? Então, a obsessão, a ligação mente a mente, célula a célula, a dificuldade, né, requer um tratamento mais efetivo, ainda mais no plano espiritual, para poder se desvencilhar dessa influenciação. Ela passou por todo um processo, né, um processo doloroso, difícil. Então, em função do tempo, a gente vai terminar a leitura por aqui. Aqueles que estiverem acompanhando, estará o texto completo, né? Mas fica aí essa mensagem, essa questão de observarmos a importância da obsessão, do equilíbrio espiritual, da busca por uma religião, da busca pela prece, por pensamentos elevados, por buscarmos ali mudar o nosso padrão mental. Quando percebemos qualquer tipo de dificuldade, já buscarmos ajuda, tratamento, né? Nos dias de hoje, 2022, 60 anos depois, temos que, mais do que nunca, orar e vigiar e buscar o cuidado, a higienização mental referente aos nossos pensamentos. Boas reflexões a todos e até a próxima, se Deus quiser.